um dos maiores grupos de Pernambuco e um dos maiores do Brasil também, porque não tem só aqui em Pernambuco, tá? Esse grupo é suspeito de crimes financeiros, tributários, lavagem de dinheiro e, segundo a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos e aos funcionários que estavam sem receber salários, direitos trabalhistas, passa dos 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. O setor que esse grupo atua é um dos setores mais aquecidos do segundo semestre, a partir do auxílio emergencial, dos mais aquecidos da economia. Setor que não deixou de vender, até muito pelo contrário. Vendeu a toque de caixa, faturou horrores. Então não tem motivo. Não tem motivo. Trabalhos de busca e apreensão foram realizados na Madalena e também no Recife Antigo. Policiais federais e representantes da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional chegaram cedo ao prédio central de um dos maiores grupos empresariais do Nordeste, localizado na Avenida Marquês de Olinda, no Recife Antigo, para cumprir mandados de busca e apreensão. Outras equipes dos órgãos cumpriram mandados também em um escritório na rua Dona Maria César, no bairro do Recife, e na Madalena. Além de Pernambuco, 53 mandados foram cumpridos em outros estados. A operação da Polícia Federal investiga a prática de crimes tributários, financeiros, contra a organização do trabalho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo as investigações, os investigados estariam desviando o patrimônio das empresas do grupo para sócios e laranjas, com a finalidade de não pagar direitos trabalhistas de centenas de funcionários. O prejuízo aos cofres públicos e aos funcionários do grupo que deixaram de receber salários e outros direitos trabalhistas ultrapassa a casa dos 8 bilhões de reais. Nós vamos ao vivo com a Suelen Braine, ela tem outras informações da Polícia Federal. Eu já vi aqui que tem procurador também da Receita Federal que já detonou aí esse grupo financeiro, dando algumas entrevistas agora pela manhã, já dizendo que é uma coisa assim absurda, né? Sueli, o que está ainda tendo aí na Polícia Federal nessa operação? Pois é, agora foi o detalhamento, agora pela manhã, o detalhamento de toda a operação. O que a gente pode dizer para você é que as investigações iniciaram em 2018, através de denúncias do Ministério Público do Trabalho, já que pelo menos 7 mil funcionários do grupo, somente 500 aqui em Recife, deixaram de receber seus salários. A gente conversa agora com o delegado Márcio Tenório, que é o delegado da Polícia Federal e quem tocou toda a operação. Delegado, eu queria que o senhor explicasse para a gente de forma detalhada como é que esse grupo sonegava imposto, deixava de pagar os funcionários. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, a atuação do grupo, ela visava justamente se eximir do pagamento de suas obrigações, inicialmente suas obrigações fiscais, e com o transcorrer de suas atividades, né, começou a se observar também que eles começaram a elidir o pagamento de verbas trabalhistas. Então, como você bem pontuou, vários funcionários, muitos funcionários da empresa sendo dispensados sem receber suas verbas trabalhistas. Então, eles abriam contas em nomes de laranjas, empresas, os sócios faziam isso, repassavam para outras pessoas, chegavam a decretar falência também dessas empresas para se eximir desses pagamentos, delegado? Eles não chegaram a decretar falência, mas o esquema era justamente esse, né? Começaram a constituir empresas sem vínculos com o grupo e a reconhecer dívidas, né, supostos prestação de serviço, fornecimento de material por essas empresas, e começaram a transferir parte do patrimônio das empresas devedoras do grupo para essas empresas que a princípio não teriam nenhum tipo de relação, a não ser o fato de serem constituídas com essa finalidade. Quantas empresas estão sendo investigadas do grupo? No início da investigação eram 13 empresas, no decorrer observou-se que eram pelo menos 47 empresas envolvidas no esquema. Agora, se a gente for citar aqui, viu que
Carnot, são empresas de diversos segmentos, como cimento, como papelaria, comunicação, são empresas que não pararam, digamos assim, nesse período de pandemia de trabalhar, estavam lucrando bastante, mas os funcionários principalmente, e as receitas não eram recolhidas, né, delegado? Exato. Em que pese ter se observado que o faturamento do grupo ele diminuiu bastante nos últimos 10 anos, mas é fato que havia faturamento, só que esse faturamento estava sendo desviado para essas empresas sem vínculo com o grupo, para poder se eximir, justamente para que o grupo se eximisse do pagamento de suas obrigações. Inclusive para o exterior também, esse dinheiro era desviado? Sim, a gente já tem fortes elementos de que houve evasão de divisas, houve remessa de dinheiro para fora do país. Agora, o que é que a gente pode falar dos mandados de busca e apreensão? 53 aqui em Pernambuco, em outros estados, Distrito Federal, o que é que vocês apreenderam que chamou bastante a atenção da polícia? O que nos chamou mais a atenção, a gente está cumprindo hoje 53 mandados, né? São 46 aqui em Pernambuco, outros 7 em outros estados, Distrito Federal, São Paulo, Pará e Amazonas. E o que mais nos chama a atenção realmente é o volume de apreensão em joias, em obras de arte, em veículos de altíssimo luxo, né? Então isso, e valores em espécie também, moeda nacional e estrangeira. Então, isso que tem nos chamado bastante atenção. A gente vai conversar agora com José Honorato, que é o superintendente adjunto da Receita Federal. Doutor, 8 bilhões de reais é muito dinheiro, um desvio muito grande. Dá para a gente saber quanto é que foi, para a gente separar quanto em dívida ativa, quanto em dívida trabalhista? Dá para a gente dizer aí quanto essa divisão, 8 bilhões foi o total? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, é um pouquinho bem mais, né? Porque são 8,6 bilhões, né? Mais de 8,6 bilhões, sendo que 55 milhões são dívidas trabalhistas, né? E 8 bilhões e 550 e tantos milhões são dívidas tributárias com a União, né? E débitos já constituídos e inscritos em dívida ativa, né? Isso quer dizer que a coisa pode ser ainda maior, porque poderá ter débitos ainda nem constituídos, ou seja, nem apurados, certo? Isso aí está apurado, está constituído, não está nem em cobrança mais da Receita Federal, já foi para o órgão de cobrança, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, já estava em execução, e foi justamente aí onde o grupo criou, né, vários subterfúgios para tentar fugir da execução, inclusive aumentando o rol de crimes, que é o crime de contra credores, né, contra a execução. Esse montante que o senhor fala é de que ano até que ano? Isso é um montante que vem se acumulando, né, desde 2009, né, o grupo fazia parcelamentos, mas não honrava, entrava em outro parcelamento e vinha rolando dessa forma. E aí pode ser que a partir desse momento tenham outros crimes sendo praticados por esse grupo? Isso, pode ser que se apure, né, com base nos elementos, que tenham outros débitos que ainda não foram nem dado conhecimento à Receita Federal e aos órgãos. Então a Receita Federal irá investigar esses elementos apreendidos, além do objetivo principal, que é buscar bens e recursos, ou bens para converter em recursos para fazer a quitação desses débitos, mas poderá surgir elementos que ensejem novas fiscalizações e veja que tem débitos que nem haviam sido apurados e que deverão ser apurados e cobrados. O delegado regional de combate ao crime organizado, Alexandre Alves, diz que o grupo movimentou quase 609 bilhões de reais em 5 anos. Acompanhe. Na primeira análise bancária, nós identificamos ali uma movimentação em 5 anos de 56 bilhões de reais a crédito e débito. E a partir de então nós conseguimos identificar o esquema de movimentação desses valores, né? Também identificamos ali remessa de valores para o exterior e utilização de empresas de factoring para fazer a movimentação dos recursos através de simulação de contrato de trust, que é um contrato onde as empresas fazem a gestão financeira através do pagamento de comissão. No entanto, a gente identificou que esses contratos foram simulados porque a autonomia para determinar os pagamentos foi mantida com as empresas contratantes. E quem seria o líder dessa organização? O líder da organização são os gestores desse grupo empresarial. É um grupo empresarial de que segmento?
É um grupo, eles atuam em vários segmentos, né? Então, na produção de cimento, na empresas de táxi aéreo, imobiliárias. Bom, lembrando que o Grupo Econômico já mandou uma nota dizendo que vai se pronunciar ainda sobre a operação em questão. 7 mil funcionários espalhados pelo Brasil, 500 só no escritório central, que fica ali no Recife Antigo. Quem solicitou as investigações? O Ministério Público do Trabalho. A gente conversa agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui de Pernambuco, Débora Tito. A partir de que momento vocês receberam denúncias para que esse grupo fosse investigado? Muita gente sem receber e agora resta uma esperança. Vocês conseguiram saber onde tem dinheiro para pagar esses trabalhadores, né, procuradora? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente investiga o grupo desde 2015 e já havia uma confessada dívida tanto de pagamento de salário como do pessoal do plano de demissão voluntária. Como a gente não conseguiu um acordo na Procuradoria, a gente entrou com ação civil pública na Justiça do Trabalho, onde a empresa confessou que realmente estava em débito com salários e com plano de demissão voluntária. Na época, na Justiça, a gente ainda conseguiu leiloar 2 bens que deram no importe de 21 milhões e conseguimos pagar os trabalhadores. Mas à medida que a gente ia avançando, tentando buscar bens, não encontrávamos mais, ao passo em que as demissões aumentavam, a quantidade de não pagamento dos débitos se acumularam e a gente precisou pedir ajuda ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, porque a gente desconfiava que ali tinha um crime contra a organização do trabalho. Porque era um grupo em que a gente via muitos sinais de riqueza dos sócios, pessoas conhecidas, tanto em Pernambuco como no Brasil, e a gente não encontrava recurso, não encontrava patrimônio. Para a surpresa da gente, a Polícia Federal encontrou muito mais. Se são 100 milhões de débitos trabalhistas hoje, eles encontraram 8 bilhões de débitos tributários, num esquema muito mais sofisticado do que quem não é da área criminal poderia prever. Com isso, o que é que vai acontecer? A gente vai conseguir pegar esses bens, carros, joias, obras de artes, imóveis, fazer a venda na Justiça Federal e, com isso, conseguir liquidar as dívidas trabalhistas e tributárias. As dívidas trabalhistas, elas têm prioridade. O que é que isso significa? Como o trabalhador é verba alimentar, à medida que o dinheiro for chegando, vai sendo direcionado primeiramente para a seara trabalhista. Mas isso leva um tempo, porque a gente ainda vai fazer essa alienação, provavelmente a empresa vai recorrer, então ainda leva um tempo, mas pelo menos temos uma luz no fim do túnel. Ou seja, inclusive, viu, Caju, eu estava confidenciando aqui para a procuradora, pessoas que trabalham nesse grupo chegavam para mim e diziam, eu achava que esse dia nunca ia acontecer. Ou seja, já era uma coisa que vinha se arrastando, onde as pessoas não tinham mais esperança, pessoas que continuam trabalhando, inclusive, pagam para trabalhar, né, procuradora? Exatamente. E a grande dificuldade, inclusive, do órgão investigatório, que era o Ministério Público do Trabalho. A gente não estava conseguindo. Por isso que a gente precisou acionar a Polícia Federal, que tem toda a expertise para ir atrás dessas questões. E a investigação da Polícia Federal está desde 2018. Então não foi uma coisa também rápida. Eles estavam fazendo um sistema muito sofisticado, tanto que o nome da operação é a Operação Background, porque eles souberam fazer. Então, além do crime contra a organização do trabalho, tinha lavagem de dinheiro, tinha uma série de coisas. Então, realmente, agora, a gente conseguiu disparatar esses crimes para que a gente consiga, em primeiro lugar, pagar os trabalhadores. Eu não estou preocupada aqui com prisão, eu sei que muita gente pergunta, vai prender sócio? Eu, como procuradora do trabalho, não estou preocupada com isso. Depois a polícia, se quiser, vai atrás, tem muitos sócios que são até idosos. Não acho que seja esse o foco. O meu foco aqui é pagar trabalhador. A gente agradece a participação e os esclarecimentos, um pouquinho mais de paciência para quem está aí sem receber esse grupo, mas existe uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel. Cardinô. Eu, sinceramente, viu, estou aqui passado com essa situação, né? Passado.